Fala, professor e estudante. Tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana, vamos ver o seguinte: será que eu preciso treinar até a falha para eu ter aumento de força e de hipertrofia musculoesquelética? Pois é isso que a gente vai ver no artigo de hoje. Aqui na tela do computador, eu tenho um jornal no qual o artigo foi publicado. Aqui eu tenho o título do artigo, os autores e a data de publicação. Estudo feito aqui em São Paulo, tá certo, pessoal? Na USP, mostrando mais uma vez que o Brasil faz sim ciência em alto nível, só precisa de mais investimento. E para acessar esse artigo, o link vai estar na descrição do vídeo. Bora pro paper. Bom, na introdução aqui ele fala a respeito de volume de treino no sentido de altas cargas ou baixas cargas, e depois ele entra falando a respeito de treinar ou não até a falha, fala de estudos anteriores, e aí ele vem trazendo aqui os gaps dos estudos e eles falam aqui o seguinte: olha, ninguém ainda bateu o martelo em relação a treinar ou não com a falha, e aliado a essa variável falha, você vai ter um treino com altas cargas e baixas cargas. Então a gente quer ver o que acontece. Então eles se propuseram a pesquisar isso, tá? Então, de forma geral, eles coletaram dos indivíduos o teste de 1RM, tem um protocolo lá, depois, para quem quiser dar uma olhada, de forma unilateral, tá? Na extensão de joelho, o famoso chute, e também coletaram a área de secção transversa, tá bom? Por meio de ressonância magnética. E aí, tem um protocolo também lá da ressonância magnética, tá aqui, ó, depois quem quiser dar uma olhada. E aí, eles fizeram o seguinte: pegaram o mesmo sujeito e aí eles randomizaram para ver se uma perna desse sujeito iria treinar com alta carga ou baixa carga. E aí, essa perna também, no caso, se iria treinar com alta ou baixa carga, ela iria ser até a falha. E aí, no caso, a outra perna do sujeito iria treinar de forma inversa a essa. Então, se por exemplo, o sujeito X foi randomizado e a perna direita dele caiu para ele treinar com alta carga até a falha, a perna esquerda dele iria treinar com altas cargas, só que não ia ser até a falha. Deu para entender? Então eles fizeram essa randomização entre pernas do mesmo sujeito ali, tá bom? E fizeram o balanceamento de forma contralateral, tá? E aí eles equalizaram o volume total de treino das duas pernas, tá? Para não dar problema, pô, a perna direita treinou mais do que a perna esquerda. E como é que aconteceu esse treinamento? Esse treinamento aconteceu aí, 2 vezes por semana, em dias não consecutivos, durante 8 semanas. E aí, antes de começar o treinamento, eles fizeram aqueles testes lá que eu falei para vocês, que foi um RM e a área de secção transversa do quadríceps. Quando passou de 4 semanas de treino ali no meio, né? São 8 semanas no meiozinho ali, eles pararam e coletaram de novo os mesmos dados pré-teste, pré-exercício, pré-protocolo, como queiram chamar. Então coletou de novo um RM e área de secção transversa do quadríceps, tá? E aí também teve a coleta da percepção subjetiva de esforço ali, mas não vem ao caso nesse momento. E quem eram esses sujeitos? Começou-se aí com 32 homens com idades de 19 até 34 anos, só que aí 7 sujeitos saíram do estudo por motivos ali pessoais. Então,
o estudo acabou ficando com 25 sujeitos, tá? Aqui tem a tabela 1, mostrando a característica aí dos grupos, tá bom? Então a gente consegue ver aqui que HLRF seria a perna que treinou com elevadas cargas e foi até a falha. HLRNF treinou com elevadas cargas e não foi até a falha. Isso se repete para LL, para esses dois LLs. No caso, treinou com baixas cargas até a falha e treinou com baixas cargas e não foi até a falha, tá bom? E aqui tem os procedimentos ali do teste de 1RM, de extensão de joelho, tá bom? Depois quem quiser dar uma olhada. Aqui também os procedimentos para a dissecção transversa do quadríceps. E o protocolo de treinamento, tá bom? Como é que foi feito? Foi feito 3 séries, tá? De cada uma das pernas. E quando era determinado que seria a falha, né, o RF, quando ele não conseguisse mais fazer uma repetição concêntrica, ou seja, quando ele não conseguisse mais fazer um chute, tá? E aí, no caso, como era contrabalanceado, né? Então, quando o indivíduo estava lá no grupo HLRF ou LLRF, ele fez ali a quantidade total de repetições, eles tiraram a média, e aí, para fazer até a não falha, eles utilizaram 60% desse valor dos grupos da falha, tá bom? Que mais? E com relação à carga, quem treinou aqui com cargas elevadas, seja até a falha ou sem falha, utilizou ali 80% de 1RM, e quem treinou com baixas cargas, seja com falha ou sem falha, utilizou ali 30% de 1RM, beleza? Que mais? E eles rodaram análise estatística e adivinhem só o que eles acharam. Tá aqui, ó. Nosso recorte A é a área de secção transversa do quadríceps, ou seja, a hipertrofia musculoesquelética. E o nosso recorte B aqui é a força, tá? Então a gente consegue ver aqui na barrinha a identificação dos grupos. Então eu tenho aqui esse primeiro onde eu estou passando o mouse e esse segundo onde eu estou passando o mouse são os indivíduos, ou os grupos, né? Ou as pernas, como queiram chamar, que treinaram com altas cargas, e esse primeiro foi até a falha, esse segundo foi sem falha. E esses dois últimos aqui são os indivíduos, são os grupos, né? Ou pernas, mais uma vez, que treinaram aí com baixas cargas. Esse primeiro aqui foi até a falha e esse segundo é sem falha. Isso se repete para os outros recortes dentro desses painéis aqui A e B, tá? Então a gente consegue ver o seguinte, que quando eu me refiro aqui à hipertrofia musculoesquelética, todos deram diferença significativa no pós-teste quando comparado ao pré-teste, tá bom? Aqui o asteriscozinho aqui e aqui, dizendo o que é o asterisco, tá? Só não no grupo que treinou com baixas cargas e não foi até a falha. O que isso quer dizer pra gente? Que para indivíduos destreinados ali, tá? Eu posso ter hipertrofia musculoesquelética, ou seja, aumentar o tamanho do músculo ali, com ou sem falha, e com altas cargas e baixas cargas. Só que quando eu estiver utilizando baixas cargas, aí eu tenho que levar até a falha, tá? E com relação à força, eu posso ter um aumento de força, seja com altas cargas ou com baixas cargas, e eu não preciso levar os sujeitos até a falha, tá bom? Todos deram diferença significativa quando comparados
os valores pré, tá? E, além disso, tem esse joguinho da velha aqui, que mostra pra gente que esses valores são superiores ao LLRF aqui, ó, e ao LLRNF, ou seja, esses dois são superiores a esses dois, mostrando que eu tenho, não seria o termo correto, mas só para ficar de forma didática, tá bom? Tenho uma maior efetividade quando eu treino com altas cargas, tá certo? Que mais? Aí tem aqui a parte de percepção subjetiva de esforço, tá bom? Que eu não vou entrar aqui com vocês. Tem a discussão do estudo que é bastante interessante, tá? Ele volta bem para a parte de treinamento, para a parte de falha. Sugiro fortemente a leitura. E aí, a aplicação prática desse estudo barra conclusão, tá? Então, os autores ali colocam como aplicações práticas o seguinte, que eu preciso de um alto nível de esforço para ter adaptações relacionadas à hipertrofia musculoesquelética quando eu estou trabalhando com baixas cargas, tá? Na parte de treinamento para iniciantes. E que eu tenho um aumento da força muscular utilizando a falha ou a não falha e eu não preciso treinar com altas cargas, tá? E eles também concluem aqui que quando você utiliza ali elevadas cargas e você leva o músculo até a falha, você não tem nenhum benefício adicional para indivíduos iniciantes, tá certo? Tem os agradecimentos, as referências e vamos lá para cima. Opa, aqui. Show. Então, a gente consegue ver aqui que eu não preciso levar o indivíduo sempre até a falha ou preciso sempre trabalhar com elevadas cargas para gerar aumento de força ou aumento de hipertrofia musculoesquelética. Lembrando que tem a ressalva lá da última barrinha da hipertrofia musculoesquelética. O que isso quer dizer para a gente? Que se um dia o indivíduo estiver cansado e não tiver num dia bom para treinar, você pode diminuir a carga e não necessariamente levar até a falha, você vai estar dando um estímulo eficiente ali para ele, tá certo? Isso ajuda também na manipulação da periodização dos treinamentos. Lembrando que esse estudo foi feito com indivíduos que eles consideraram como iniciantes, beleza? Valeu!